Bom, pessoal, hoje a aula é de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, só para a gente organizar aqui na cabeça da gente, o que a gente estava falando, o último modelo atômico que a gente descreveu foi o modelo de Bohr, em que dizia que a eletrosfera era dividida em camadas, vamos colocar aqui, e que os elétrons ficavam orbitando sobre o núcleo, aliás, sobre essas camadas em torno do núcleo. Bom, tem uma série de nomes que eu não vou entrar aqui agora por menor aí para poder ficar explicando, também não faz sentido, mas que vão auxiliar na construção disso tudo que a gente vai discutir nessa aula. Quem são eles? Louis de Broglie, em que ele traz o princípio da dualidade onda-partícula, em que ele diz que a matéria, o elétron, ora se comporta como matéria, como uma partícula, ora se comporta como onda. Depois a gente tem Heisenberg com o princípio da incerteza, em que, de acordo com Heisenberg, a gente não consegue determinar a velocidade e a posição de uma partícula, no caso o elétron, ao mesmo tempo. Se você determinar a posição, você não tem certeza a respeito da velocidade. Se você determina a velocidade, não tem certeza a respeito da posição. E vem um cara, matemático, chamado Schrödinger, que alguns aí na internet chamam de Schrader. Está errado, é Schrödinger. Ele transforma o átomo em uma equação, que é a conhecida equação de Schrödinger, que é uma descrição matemática do átomo baseado na física quântica e que fala que a posição do elétron na eletrosfera depende da probabilidade da gente encontrar o elétron em uma determinada posição. Resolvendo a equação de Schrödinger, a gente consegue encontrar alguns números chamados de números quânticos, que vão descrever mais ou menos a posição do elétron na eletrosfera e que mais tarde darão origem ao que a gente chama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é uma tentativa de Pauling organizar os elétrons na eletrosfera por níveis de energia. Então, para a gente entender a distribuição, vamos voltar aqui. Eu tenho o átomo, que é composto por uma região chamada de núcleo, e todas essas raias aqui em volta, elas compõem a eletrosfera. Só que, de acordo com Pauling, a eletrosfera ela é dividida em 7 níveis de energia. Vamos preferir essa palavra aqui, ó, esse termo. Níveis de energia. Então, a eletrosfera ela tem 7 níveis. Eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente vai dar nome para esses níveis. Nível 1 vai ser chamado de nível K. Segundo, L. Terceiro, M. N, O, P e Q. Então, ó, nível ou camada K, L, M, N, O, P e Q. De acordo com Pauling, cada um desses níveis, dessas camadas, vou pegar aqui a 4 como exemplo, estou dando um zoom, ela poderia ser dividida em até 4 subníveis, que ele vai chamar de S, P, D e F. Não quer dizer que todas as camadas tenham os 4 subníveis, elas podem conter apenas um deles, e não quer dizer que todas as camadas também têm que ter um deles apenas, vai ser uma alocação. O que Pauling também propõe? Que o subnível S, né, a subcamada S, ela pode conter até 2 elétrons, a subcamada P pode conter até 6, a subcamada D até 10 e a subcamada F até 14 elétrons. Isso quer dizer, pessoal, que no subnível S eu posso encontrar 1 ou 2 elétrons. No subnível P eu posso conter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 elétrons. No D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 elétrons. E no F a mesma coisa até o 14. Bom, juntando os subníveis e distribuindo eles pelas camadas, de acordo com Pauling, a gente vai obter a distribuição eletrônica da seguinte forma. Primeira camada, que é a camada K, ela é composta apenas pelo subnível S. Como ela é a camada 1, a gente chama ele de 1S. A segunda camada, que é a camada L, ela tem o subnível S e o P. Então, como ela é a segunda camada, 2S e 2P. A terceira camada é a camada M, ela tem o subnível 3S, 3P e 3D. A quarta camada, que é o N, 4S, 4P, 4D e 4F. A quinta camada, que é a O, 5S, 5P, 5D e 5F. A sexta camada, que é a camada P, 6S, 6P e 6D. E a última camada, ela tem os subníveis 7S e 7P. Bom, galera, lembrando que as camadas estão nas linhas horizontais, tá? E aí a gente tem os subníveis dividido por coluna,
Primeira coluna só o subnível S, a segunda só o P, a terceira só o D e a quarta só o F. Pauling, ao fazer isso, ele não simplesmente organiza a divisão dos subníveis nas camadas, ele organiza em nível de energia. Para a gente visualizar esse nível de energia, e quem já tentou aprender essa matéria, viu com o professor, com outras videoaulas, que é difícil poder organizar em nível de energia, então tem um macetinho. Aqui no cantinho a gente tem o subnível 5F, o 6D e o 7P. Você vai fazer uma linha que atravesse os três. Ó. Pronto. Feito isso, você vai vir para os níveis paralelos, que é quem? 4F, perdão, 5D, 6P e 7F. Vai fazer a mesma coisa. Ó. Depois a gente vai subir de novo. E aí, se você já pegou o jeito, aí fica fácil. É só a gente ir subindo paralelamente um ao outro. Ó. Eu acho que isso aqui é o pior para se fazer. A galera confunde muito na hora de desenhar a distribuição. Ó. Aqui. As últimas eu vou fazer na mão. Pronto. E pronto. Bom, galera. Essa distribuição, ela tem que ser feita nessa ordem. Depois que você riscou todo mundo paralelo, você vai vir aqui ligar a cabecinha de uma setinha na traseirinha da outra. Para poder ter a ordem, ó. Ó. E é exatamente esse movimento que eu estou fazendo que você vai usar para distribuir os elétrons na distribuição eletrônica. Então, quando eu vou distribuir o elétron, eu vou começar por aqui, ó. Qual é o primeiro subnível que eu passo? Pelo 1s. 1s cabe quanto? 2 elétrons. Então eu vou botar 2. Seguindo, opa, 2s, eu ponho 2 de novo. Seguindo, eu chego no P. No P cabe 6, então eu ponho 6. Do P eu venho para o 3s, tá vendo? Eu estou seguindo a linha, o caminho que você desenhou. Ó, só para mostrar que a gente entendeu. Cheguei aqui no 3P. O que acontece? Muita gente acha que depois do 3P tem que vir para o 3D. O caminho não está dizendo isso. Do 3P eu tenho que vir para onde? Para o 3S. E depois, seguindo a linha, eu venho para o D. Então a gente vai usar essa ordem para poder distribuir os elétrons na distribuição eletrônica. Ao fazer isso, você está organizando a eletrosfera do seu átomo. Vamos ver como é que isso fica na prática. Eu separei aqui 3 distribuições para a gente ver e a gente vai acabar vendo mais conceitos dentro delas. Então tem aqui, pessoal, faça a distribuição eletrônica do sódio, do cloro e do ferro. Então, para servir de colinha, vou dobrar e vou deixar a distribuição aqui. A gente vai olhar para ela. O número atômico do sódio é 11. Isso significa que ele tem 11 prótons e como ele é uma espécie neutra, ele também tem 11 elétrons. Então eu tenho 11 elétrons para distribuir aqui. Por onde eu começo? Pelo iniciozinho. A gente vai bater aqui no primeiro subnível. 1s e nele cabem 2 elétrons. Já coloquei. Depois do 2s, a gente vem para depois do 1s, a gente vem para o 2s, onde também cabem 2 elétrons. Até agora, eu já distribuí 2 mais 2, 4. São 11, então ainda faltam 7. Depois do 2s, a gente vai para o 2p. Então, eu escrevo ele aqui. E no p cabem 6. Já foi 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Só que eu tenho 11, ainda está faltando 1 elétron. Então, vamos seguir. Do 2p, a gente vem para o 3s. Lembra, você já distribuiu 10. São 11, falta 1. O subnível S aceita até 2, então eu posso colocar 1 nele. Acabou. Fiz a distribuição do sódio. Agora vamos estudar a distribuição eletrônica do sódio. Quando você distribuiu, você colocou o elétron na camada K. Quantos elétrons, professor? Você colocou 2. Você colocou o elétron na camada L, colocou quantos elétrons? 2 e 6. Ele tem 8. Você colocou o elétron na camada M, coloquei quantos? Coloquei 1. E não colocou o elétron na camada
N. A camada M de mamãe foi a última camada que você colocou elétron. Essa camada, ela ganha um nome especial. Ela é chamada camada de valência. Escreve aí no caderno. O que é camada de valência? É a última camada que possui elétrons. Você vai olhar isso horizontalmente. K, L, M, N não tem, então a última que eu falei foi a M e ela vai ser a camada de valência. A última camada a possuir elétrons, tá? É a camada mais externa do meu átomo. Então, se a gente fosse desenhar o átomo de sódio, ele ficaria com o núcleo. Você falou aqui para mim 2 elétrons. Nessa, somando aqui, ó, eu tenho 8 elétrons. E na camada de valência, ele tem 1 elétron. Então, na primeira camada, eu desenharia 1 elétron, 2 elétrons. Na segunda camada, você falou para mim que ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última camada, ele só vai ter 1 elétron. Então, isso aí seria o átomo de sódio. Compreenderam, gente, para que serve a distribuição eletrônica? Bom, eu vou continuar, depois a gente volta para ver outras coisas novas. Aqui no cloro, número atômico 17, então ele tem 17... Então ele tem 17 elétrons. Vou distribuir. Voltar aqui para a gente poder colar. Primeiro subnível é o S, então ele tem 1S2 em seguida. 2S2, estou seguindo, ó. 2P6, eu já distribuí 10, estou indo agora para o S. 3S2, 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12. Depois dele a gente vem para o 3P. Ele tinha 17, a gente já distribuiu 12. O P cabe 6, a gente vai colocar 5. 2, 2, 4, 10, 12, 17. Na hora de analisar a distribuição eletrônica, K, L, M. De novo, não tem elétron na camada N, então a camada M é a camada de valência. Só que nesse caso do cloro, estou só usando ali o escrito. Agora vamos ditar de novo a distribuição eletrônica, pessoal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Aqui, ó, foi o último subnível a receber elétron. Ele foi o último que eu ditei na hora de fazer a distribuição eletrônica. Logo, esse cara vai se chamar subnível mais energético. Escreve aí para mim, gente. Subnível mais energético. É o subnível, é o último subnível, perdão, a receber elétrons na distribuição. Então, para a gente entender o subnível mais energético, eu proponho o seguinte. Você terminou de escrever a distribuição eletrônica igual a do cloro, você vem aqui e coloca ele dentro de um colchete, porque é a distribuição dele que você vai escrever, e você vai fazer ela por extenso, seguindo a ordem. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Foi o último, então ele é o subnível mais energético. Deu para sacar? Camada de valência é a camada, é a linha horizontal que tem elétron. O subnível é o último que você coloca elétron nele. Para ter certeza que a gente entendeu, tem aqui a do ferro. Vamos fazer? Ferro tem número atômico 26, então ele tem 26 elétrons para a gente distribuir. Então, seguindo a distribuição, 1S2, 2S2, 2P6, depois 3S2, que é para onde eu estou indo, seguindo a distribuição, ó. Vou deixar aqui em cima de colinha para vocês. Depois do 3S, a gente vem para o 3P, e cabe 6. Do 3P não é para ir para o 3D, olha o caminho, é para ir para o 4S.
vou dar uma parada. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, somando os elétrons. Ele tem 26, então só faltam 6. Depois do 4S, olha a setinha para onde ela me joga? Para o 3D. Então eu volto cá no 3D e eu vou botar só 6, porque de novo, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, ele tinha 26, então sobrou só 6 para o D, tá bom? Então agora, pessoal, voltando, vamos descobrir a camada de valência. Ele tem elétron na camada K, L, M, N, não tem elétron na camada O, então a camada N dele é a camada de valência. Beleza. Agora eu vou escrever por extenso a distribuição eletrônica dele. É a distribuição do ferro, então fica 1s2, 2s2, 2p6. Lembra que eu estou copiando na ordem que a gente distribuiu. 3s2, 3p6. Agora, ó, 4s2, de acordo com a distribuição, para depois voltar no 3d6. Qual foi o último subnível que eu ditei na hora de escrever ela por extenso? 3D. Então, ele é o subnível mais energético. Beleza? Bom, deixa eu mostrar uma outra coisa antes da gente poder terminar essa aula. Vai dar aí uns 20 minutos, eu acho que está de bom tamanho. Vamos colocar aqui 2 elementos químicos. E isso aí, galera, para quem faz vestibular seriado, PISME e PAS, fica ligado porque isso cai muito. Eu tinha colocado o sódio, número atômico 11. E a gente distribuiu ele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se deu uma agarradinha, só voltar um pouquinho o vídeo, que você vai ver que a gente acabou de distribuir ele. Foi o primeiro exemplo. E eu vou pegar um outro elemento químico aqui, que é um gás nobre, o neônio, cujo número atômico é 10. E vou distribuir ele. 1s2, 2s2, 2p6. Acabou, porque ele só tem 10 elétrons. Bom, galera, para quem está aí avançado nos estudos de química, sabe que os gases nobres, eles são referência dentro da química para todos os outros elementos químicos. E para quem está aí começando os estudos da química agora, está no primeiro ano do ensino médio ou no nono ano do Fundamental 2, essa é uma informação que você tem que levar daqui para frente. Todos os gases nobres, eles são referências para os outros elementos da tabela periódica. Eles são referência para os outros elementos da tabela periódica. Então, como o neônio é um gás nobre, ele é uma referência para nós. E também para o sódio. Quando eu olho para a distribuição eletrônica do sódio, eu percebo que a distribuição eletrônica do neônio está contida dentro dela. Olha só, os dois copiam a mesma distribuição. 1s2, 2s2, 2p6 é a mesma para eles. Então, o que a gente pode fazer? Resumir a distribuição eletrônica do sódio usando o neônio. Eu posso falar que o sódio é igual ao neônio. O que ficou faltando? 3s1. Isso que nós acabamos de fazer aqui, pessoal, é muito comum em questão fechada, onde ele dá a distribuição eletrônica do cara e referencia a resposta em cima do gás nobre. Então, se caso isso acontecer, é só você pegar o gás nobre que está aqui dentro, distribuí-lo, e você vai ter a distribuição eletrônica completa. Tá joia? Próxima aula, distribuição eletrônica de íons. Um grande abraço, fiquem com Deus.